A caçada continua pelo assassino do Burning Man. As autoridades tentam desvendar o homicídio de um homem ocorrido numa área remota do deserto de Nevada, em uma cidade temporária que sumiu após o Festival de Artes. O novo relatório sobre a possível arma do crime encontrada na cena e o que a família da vítima está pedindo agora, na esperança de que esse caso seja totalmente esclarecido. Estamos no Caso, apresentado por Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. À primeira vista, parece haver muitos fatores contra as autoridades nesta investigação. Você pensa no local, uma parte rural do deserto, um lugar que aparentemente desapareceu quando esse festival de arte chegou ao fim. Mal havia sinal de celular lá. E além disso, se você já viu fotos do Burning Man, todo mundo está fantasiado. Será que a descoberta de uma possível arma do crime pode trazer avanços ao caso? Vou comentar sobre um novo relatório que acabou de sair. O que uma testemunha disse após esse homem ser encontrado em uma poça de sangue na última noite do Burning Man? A vítima é Vadim Kruglov, de 37 anos. Ele é originalmente da Rússia, mas estava morando no estado de Washington. Seus amigos dizem que ele era artista e ajudou a montar uma instalação no Burning Man. Há um vídeo que parece mostrar Vadim desenhando o acampamento, uma instalação de arte para o festival. Um dos amigos de Vadim se referiu a ele como um verdadeiro herói do Burning Man, que está sempre pronto para ajudar os outros. Mas a polícia disse que Vadim foi assassinado na noite de 30 de agosto. O xerife local disse que ele foi encontrado em uma poça de sangue e que levou dias para identificá-lo. O repórter de Hollywood falou com uma mulher anônima que estava na festa onde Vadim sumiu e ajudou a avisar as autoridades. Ela disse que enquanto estavam saindo do Burning Man, viram uma mulher acenando para eles. Aspas, saímos, e ao sair, uma mulher nos chamou. Abrimos a janela e ela, calma, disse que alguém na tenda dela sangrava muito e poderia estar morto. Ela disse que a mulher contou que não verificaram o pulso de Vadim porque ela não queria tocá-lo. Agora, um amigo compartilhou este vídeo de Vadim festejando no Burning Man nos dias antes de sua morte. As pessoas têm tentado descobrir exatamente onde ele estava, porque o problema com o Burning Man é que realmente não há muito sinal de celular. As fotos que você vê nas redes sociais de quem foi ao evento estão sendo postadas após o ocorrido. Agora, se você nunca foi ao Burning Man ou só viu fotos do Burning Man, é muita coisa para absorver. Agora imagine resolver um assassinato em Black Rock City, Nevada. Fica no noroeste do estado, a mais de 2 horas ao norte de Reno. No Google Maps dá para ver esse formato de meia-lua. Essa cidade-campo temporária é construída anualmente por cerca de 80 mil pessoas no Dia do Trabalho para o Festival de Artes. O festival dura cerca de 9 dias até o Dia do Trabalho. As pessoas se reúnem, usam fantasias, festejam e celebram arte, cultura e música. E o auge do evento é a Queima do Homem, que é uma instalação de arte que é incendiada. Esta foto é de um evento anterior. O departamento do xerife do condado de Pershing, Nevada, informou que em 30 de agosto, por volta das 21 horas e 14 policiais foram chamados por participantes do festival que encontraram Kruglov em uma poça de sangue enquanto o homem começava a queimar. No momento da gravação, não sabemos como Kruglov morreu, mas a polícia afirmou que ao encontrar o corpo, ele estava obviamente morto. O policial afirmou que entrevistaram pessoas próximas, coletaram evidências e isolaram a área do acampamento onde Kruglov foi achado. Só na noite de quarta-feira que as autoridades anunciaram que Kruglov era a vítima. O legista afirmou que precisaram identificá-lo pelas digitais. Antes de ele ser identificado, seus amigos estavam postando fotos dele nas redes sociais, dizendo que haviam perdido contato com ele e que ele estava desaparecido. O TMZ informa que Vadim foi ferido por faca e uma lâmina foi achada perto do local. Dizem que um celular foi achado perto do corpo dele e está sendo analisado, podendo levar semanas para o resultado. Entrei em contato com o xerife do condado de Pershing para confirmar a informação e aguardamos resposta. Sabemos que Kruglov era originalmente da Rússia, morava no estado de Washington e também tinha um endereço anterior que encontramos na cidade de Nova York. O amigo compartilhou uma mensagem do pai dele na Rússia. Veja um trecho do que foi dito. Sentiu injustiça profundamente e lutou. Por justiça sempre. Acredito que uma situação semelhante ocorreu aqui.
Este mundo é frequentemente injusto, mas como um homem pacífico eu busco justiça. Uma campanha no GoFundMe já arrecadou dezenas de milhares de dólares para levar os restos mortais de Vadim de volta à cidade siberiana onde sua família vive. Convidamos agora a doutora Nada Rutherford, médica legista do condado de Richland, Carolina do Sul, para comentar sobre o assunto. Prazer recebê-la no Law and Crime, doutora Rutherford. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Quais você diria que são os obstáculos que um legista em Nevada está enfrentando agora, considerando onde esse corpo foi encontrado e a condição em que ele estava? Não há testemunhas. Eles têm tão poucas informações com as quais podem trabalhar. Você tem que pensar que quase 80 mil pessoas estão nesse festival. Aconteceu durante uma das maiores noites de todo o festival. Todo mundo está focado no homem em chamas e de repente encontram um corpo em uma poça de sangue. Embora as pessoas possam achar que viram algo, todas estão saindo daquele evento. Como você alcança todas essas pessoas que podem ser testemunhas? Há muito para as autoridades policiais, o médico legista e os investigadores na cena. É simplesmente muita coisa para tentar lidar com tantas pessoas assim. Acho que todos estão fantasiados. Tipo, você começa a ver as fotos saindo do Burning Man agora que acabou e lá não tem muito sinal de celular. As pessoas postam depois, o que pode ser boas evidências, mas você meio que acrescenta como se algo acontecesse no Mardi Gras. Parece que todos estão fantasiados e mascarados. Como reconhecer alguém assim? Quero dizer, parece que há muitos problemas. Pelo que sabemos sobre o corpo da vítima, quando você vê a polícia falar em uma poça de sangue, o que isso te diz sobre o estado em que ele estava? Então, uma coisa que eu mais penso é que ferimentos na cabeça e no peito vão causar essa poça de sangue. Então, onde exatamente foi o ferimento? O que exatamente aconteceu com essa pessoa? Quando você fala em poça de sangue, significa que há muito sangue acumulado ao redor do corpo. E há quanto tempo isso está lá? Ferimentos na cabeça sangram rápido e podem causar esse acúmulo de sangue. Há quanto tempo isso estava lá? Você está fora com vários elementos para se preocupar. Você tem tantas pessoas passando pela área. Então, o que estamos vendo aqui? Há tanta coisa para tentar reunir. E então você está em um deserto. Você está aqui fora. Sua roupa no Burning Man provavelmente é diferente da que usa no trabalho das 9 às 5. Sabe o que quero dizer? Então, que outras coisas essa pessoa tinha no corpo? Que roupas ela estava usando? Era algo que ela usou especificamente para o evento? Que outras coisas havia em termos de pertences pessoais? O que estava perto do corpo? O que estava tocando o corpo? O que tinha nos bolsos, se havia bolsos? Que outras coisas existem que podem nos dar uma pista agora que sabemos quem é esse homem? Que outras coisas podem nos dar uma pista sobre por que alguém gostaria de machucá-lo? E quando você pensa nas condições, e só em termos de que você está no noroeste de Nevada, é um deserto. Tem, sabe, provavelmente até, não sei o quão perto era do Burning Man, mas isso também está no ar. Quero dizer, como isso impacta o trabalho do legista? Penso na quantidade de terra ao redor de onde encontraram esse corpo. Isso representa um desafio na hora de tentar coletar pistas de um corpo? Sim, representa. E o motivo pelo qual isso representa, o motivo pelo qual isso traz tantos desafios é porque você não está olhando apenas, de novo, para o corpo em si, mas também para o que foi jogado sobre o corpo. Alguém moveu o corpo? Alguém virou ou moveu ele? O acúmulo de sangue, e se ele tinha ferimentos internos, quando foi movido, será que todo o sangue saiu pela boca dele? Havia algum defeito visível presente? Já tivemos casos em que não havia sangue na cena. Ao virar o corpo, todo o sangue começa a sair, pois talvez houvesse um ferimento no peito que não vimos, já que ela estava curvada. Quem viu aquele corpo? Quem tocou naquele corpo? Quem manobrou e talvez reposicionou aquele corpo? E as mudanças post-mortem de cor e rigidez correspondem ao que foi observado pelos investigadores? E quando você, e eu sei que existe esse termo, excesso de violência, e não sabemos se foi isso que aconteceu, mas ele teve que ser identificado pelas digitais e eles não sabiam quem ele era por alguns dias. Como você sabe,
sabendo que provavelmente ele foi desfigurado só com base na questão das digitais, como isso influencia na linha do tempo que a polícia monta, e se eles realmente conseguirem um suspeito, conseguir montar o que realmente aconteceu com essa vítima e como esse assassinato ocorreu. De novo, o que tinha no corpo ou perto dele. Então, se ele não tinha um rosto visivelmente reconhecível, certo? Ele foi espancado. Ele foi tão espancado no rosto que não havia traços faciais reconhecíveis. Sabemos que temos software de reconhecimento facial. Usamos isso sempre no escritório do legista na Carolina do Sul, mas também há a opção de identificação por impressões digitais. Mas as digitais podem não estar no sistema se a pessoa nunca precisou ser identificada ou não teve emprego que exigisse isso. Então, obviamente, nele tinha impressões digitais no sistema. Eu gostaria de saber de onde vieram essas impressões digitais. Isso ajudaria a contatar a família ou identificar alguém que quisesse machucá-lo. Ele conversou com a irmã, com a mãe, ou com alguém que o conhecia e disse: olha, tem um cara aqui que está me incomodando, ou algo assim? Você mesma disse, e várias pessoas já afirmaram isso na mídia sobre esse caso, que o sinal de celular simplesmente não existe lá. Então, há algo que podemos extrair disso? Ainda não sabemos, mas identificá-lo foi um passo crucial. Agora temos que tentar montar o quebra-cabeça. O que havia ao redor daquele corpo? Tinha uma pedra, um galho, uma garrafa de vidro? O que havia lá que poderia ter sido usado? E, de novo, você está no meio do deserto. Então, será que há coisas que você pode ter deixado passar ao analisar a cena? Talvez você achasse que o graveto deveria estar ali, mas ninguém mexeu. Fizeram uma busca detalhada. Mas, novamente, vai ser muito difícil fazer esse tipo de busca quando há tanta gente assim. As autoridades não informaram qual foi a arma do crime ou se houve esfaqueamento, apesar de perguntarmos. A TMZ divulgou que acharam uma faca, mas não se sabe se é a arma do crime. Suponha que encontre essa lâmina perto de um corpo, o que pode deduzir dela? Como isso funciona? Porque a gente sabe, quero dizer, você coloca, sabe, as evidências junto ao corpo, eu entendo. Cientificamente, ao analisar uma lâmina, o que poderia indicar se ela foi usada como arma do crime? Bem, você iria querer ver se há algum DNA da vítima nessa lâmina? Você iria querer ver se há sangue, impressões digitais, qualquer coisa que possa ligar a vítima àquela arma. É isso mesmo que você está procurando. Você está procurando qualquer tipo de evidência que possa ligar essas duas coisas. E então você segue por esse caminho. Será que poderia ter sido a própria faca dele que talvez tenha aparecido durante uma briga ou luta com alguém? Será que alguém tentou roubá-lo ou tirar algo dele e talvez ele tenha puxado a faca? E isso não significa necessariamente que foi isso que o matou. Mas se você conseguir ligar essas duas coisas, então talvez, só talvez você consiga algo que possa usar. Mas eu não invejo os investigadores desse caso, Chris. Esse é complicado. É mesmo. E eu acho também, quer dizer, a gente vê nos filmes, e eu sei que é clichê em entrevistas dizer, tipo, não é como nos filmes, mas um esfaqueamento assim, e, sabe, o rosto dele não estar lá. Não sei se ele foi morto numa barraca longe da vista, mas você está claramente num lugar cheio de gente. Quero dizer, na realidade, esfaquear é algo que pode ser feito de forma sutil, tipo, fora da vista das pessoas. Talvez as pessoas estejam tão distraídas com o homem em chamas que daria para fazer isso com alguém sem ser notado e ainda escapar. Com certeza, Chris. Tudo o que eu preciso fazer é te esfaquear entre os seus espaços intercostais e atingir a sua cavidade pleural. E agora você nem consegue respirar para conseguir gritar. Então, isso me sugere que alguém tinha algum conhecimento sobre o corpo humano, ou então teve muita sorte. Sim. É que é realmente notável isso, sabe? Porque agora você fica se perguntando, quero dizer, quão comum é em investigações, isso parece muito único, né? Onde você não tem. É como antigamente. Não há vídeo de vigilância. Agora começaram a surgir fotos de celular, com pessoas postando imagens do tempo no Burning Man. É uma cidade que já não existe, pois durou pouco tempo. Penso em Aladdin quando algo some de repente. Quero dizer, vamos falar sobre isso. Tipo, em relação à própria vila do Burning Man, isso poderia ser um problema, onde não é mais, sabe, se você quisesse coletar evidências de algumas das estruturas que estavam lá depois do evento, elas não estão mais lá. Não está lá. E tenho certeza de que as autoridades podem solicitar que a cena seja preservada até certo ponto ao redor, sabe, da área ao redor.
Mas e quanto às pessoas que estão indo embora e voltando para suas vidas normais depois desse festival de 9 dias? Elas estão prontas para ir para casa e sair dali. Mas uma das coisas que eu gostaria de analisar é que tipo de sistema de registro eles têm. Sei que não dá para simplesmente chegar, parece que é preciso se registrar. Eles têm algum tipo de sistema leitura automática de placas que rastreia as placas dos veículos das pessoas que entram e saem? Mas, novamente, não é só 1 ou 10 carros. Você tem 80 mil pessoas em um êxodo em massa de um local. Controlar essa situação será muito difícil. O máximo que podiam esperar era isolar a Maria do corpo. Mas só entenda, se eu tivesse cometido esse crime, eu poderia sair daquela cena, jogar a arma do crime em outra barraca e talvez ninguém nem percebesse, sabe? Certo. E eu acho também que nesse departamento do xerife, onde esse é claramente o maior evento que eles têm todo ano, eles realmente cobrem uma área enorme regularmente. Mas você tem pessoas que já foram embora, 80 mil pessoas indo para várias partes diferentes do mundo. Como obter recursos para investigar e rastrear uma pista se alguém morava no Reino Unido, saiu do país e foi essa pessoa que fez isso? Ou talvez seja alguém que mora na Califórnia ou em outro lugar? Sinceramente, eu não sei. Acho que teria que ser uma força colaborativa internacional que ajudaria a tentar resolver esse crime. De onde ele vinha? Morava nos Estados Unidos? Ele era cidadão? Ele era alguém que estava viajando internacionalmente para vir ao Burning Man? Acho que vi alguns relatos dizendo que ele talvez estivesse tentando conseguir cidadania aqui nos Estados Unidos. Não tenho 100% de certeza sobre isso, mas as impressões digitais dele estavam registradas por algum motivo. E sabemos que ele foi fichado aqui em algum momento, mesmo sem ser cidadão dos Estados Unidos, mas por quê? Essas coisas podem nos dar algumas respostas, mas não sei como vão resolver sem que alguém apareça e diga: eu testemunhei, eu vi, ou isso pode ser um detalhe pequeno, mas percebi. Já vimos relatos de homens estranhos ou mulheres estranhas, mas eu fico pensando, é o Burning Man. Tem muitas pessoas estranhas que podem não parecer com uma pessoa comum do dia a dia, que estão lá no deserto nesse festival. Novamente, nenhum detalhe é insignificante. E eu só gostaria de pedir ao público que se manifeste e diga algo se vir alguma coisa. Certo? E é assim, sabe? É até engraçado, tipo, eu conheço pessoas que foram ao Burning Man e você vê elas no Instagram, nas fotos e pensa, você trabalha, sabe, em vendas de software, algo normal, e parece que elas são pessoas completamente diferentes. Mesmo agora, não podemos simplesmente voltar a nos misturar na sociedade, o que dificulta tudo. Eu sei que falam das primeiras 48 horas e já passamos disso aqui. Nisso, investigação. Com o tempo, será cada vez mais difícil para as autoridades manterem a investigação ativa desse caso antes de apenas aguardarem novas pistas. Após as primeiras 48 horas, em um caso normal, ou seja, com todos os recursos, conhecendo a área e tendo informantes para conversar. Você tem uma situação aqui em que, mesmo com todas as pessoas que estavam lá, alguém vai precisar se apresentar para que a polícia consiga resolver isso. Isso faz você pensar em como os crimes eram resolvidos antes, sabe? Sem tecnologia de sistema de posicionamento global e sem poder rastrear um celular até uma torre e triangular se alguém e outra pessoa estavam na mesma área ao mesmo tempo. Eles vão ter que confiar no bom e velho trabalho policial. Mas, do ponto de vista de uma legista, vou te dizer uma coisa. O que havia naquele corpo? Eu estaria analisando tudo, desde o conteúdo do estômago até quais outros materiais havia naquele corpo, pois isso pode trazer algumas respostas. Foi encontrado o DNA de mais alguém naquele corpo, então essas evidências de vestígios se tornam ainda mais importantes. E se aparecer alguma coisa, se algo der positivo, podemos chegar até essa pessoa para poder interrogá-la e tentar obter um depoimento dela? Sabemos que em um festival como esse, tantas pessoas estão dançando umas com as outras e podem estar compartilhando DNA de alguma forma, seja pelo suor ou apenas pelo toque, simplesmente passando ao lado de alguém por causa da quantidade de pessoas presentes. Acho que nenhuma pedra fica sem ser virada nisso. Se encontrarem outro DNA positivo, precisarão seguir todas essas pistas. Quando você está investigando como legista, quero dizer, como você examina cada centímetro do corpo de alguém em busca do que pode ser uma quantidade muito pequena de DNA?
Bem, primeiro, você colabora com a sua equipe de investigação da cena do crime e vocês duas analisam o corpo centímetro por centímetro. Nenhum centímetro fica sem ser examinado e você conta com apoio para garantir que nada seja deixado para trás. Então, raspagens das unhas, coletas com suave do corpo, uso de iluminação especial que pode revelar diferentes tipos de fluidos. Coletar as roupas, protegê-las se estiverem com sangue e garantir que sequem lentamente em um armário de secagem para preservar possíveis evidências. E às vezes é tão trabalhoso quanto literalmente raspar partículas dessas peças de roupa para coletá-las para uma análise posterior. E depois que você faz isso e, digamos, encontra algo que acredita que pode ser, sabe, um pedaço de DNA que pode ser usado, eu quero dizer, qual é o processo depois disso? Tipo, quanto tempo leva para realmente descobrir se é uma correspondência com algo que você tem no sistema? Bem, primeiro, a televisão faz a gente acreditar que o DNA é algo super rápido e que os resultados chegam muito, muito rápido. Às vezes pode levar semanas para encontrar alguma coisa. E mesmo que você tenha um teste de DNA positivo, pode ser que você tenha só 5% de chance de essa pessoa ser parente de outra. Sabe, talvez você não consiga uma amostra 100% de alguém, você pode conseguir uma linhagem sanguínea que dê positivo. Então, é muito importante que o público perceba que o que vê na televisão em um programa de 1 hora não é a vida real. Mesmo querendo fazer tudo rápido, algumas coisas exigem tempo. Às vezes, você precisa tingi-los com certos produtos químicos para colocar sob o microscópio e poder analisá-los de uma forma diferente. Então, só entenda que esse vai ser um processo lento e certamente não rápido o suficiente para que a família obtenha as respostas que deseja. Mas isso vai exigir um bom e velho trabalho de detetive. Será preciso colaboração entre várias agências para juntar todas as peças do quebra-cabeça. Para finalizar, deixei passar algo. Quero dizer, você tem todo o conhecimento como legista de onde, sabe, pistas podem estar no corpo. O que mais chama a sua atenção sobre o que eles poderiam investigar para resolver o caso? Admito que não tenho todas as respostas nesse caso. Vou consultar colegas legistas e perguntar o que posso ter deixado passar. Que outras coisas você procuraria? Porque, às vezes, é muito mais fácil olhar para um caso de um ponto de vista objetivo quando não é você que está sob pressão, quando você não está sentada na panela de pressão e todo esse peso não está sobre você. Então, na verdade, eu ligaria para outros especialistas e perguntaria: que outras coisas poderíamos analisar aqui? Vou ligar para a antropóloga forense e perguntar se há mais algo para analisar. Realizando exames de levantamento ósseo, qual dano real foi causado ao corpo? Isso foi apenas dano em tecido mole ou havia também algum dano ósseo envolvido? Precisamos remover uma seção das costelas? Por exemplo, se a pessoa foi esfaqueada na caixa torácica, devemos retirar essa seção das costelas para analisá-la melhor? Existem partículas dentro desse ferimento que possam ajudar a encontrar o assassino, a descobrir quem pode ter feito isso? Sim, parece um mistério em um lugar único. Doutora Nada Rutherford, médica legista do condado de Richland, Carolina do Sul. Obrigado pela explicação, agradecemos seu tempo no Law and Crime. Muito obrigada. Obrigada por me receber, Chris. Isso é tudo para o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.